Se você não sabe bem o que quer da vida ou o que quer para uma área da sua vida, não adianta saber o que ou como fazer para conquistar algo, já que você não sabe o que quer, não é? Antes disso, o que você precisa é aprender a identificar quais são os seus objetivos. Afinal, o que é que você quer? Por isso, hoje a gente vai conversar sobre como a gente pode descobrir o que é importante para a gente. Quais são os nossos objetivos e as nossas verdades pessoais. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. É muito comum as pessoas terem alguma dificuldade para saber o que elas têm que fazer ou então como elas têm que fazer algo para conquistar seus objetivos. E sobre isso a gente conversou no episódio anterior, quando eu apresentei entre outros tantos jeitos de estabelecer um objetivo e o que e como fazer para conquistar esse objetivo. Mas eu sei que tem uma galera que anda sofrendo porque vira e mexe não consegue tornar o seu objetivo uma meta específica, simplesmente porque não sabe qual é o seu objetivo. Se eu perguntar para essa pessoa ou para alguma pessoa qual é seu objetivo para esse ano, ou então quais são seus objetivos para sua vida, é essa a resposta que não vai aparecer. A resposta para essa pergunta ou para essas perguntas que provavelmente não vão aparecer, ou vão aparecer como um não sei. A pessoa não sabe o que quer, ela não tem clareza sobre o que quer, sobre o que faz sentido para si, sobre o que faz continuar valendo a pena ela estar viva. Eu mesma, obviamente, em alguns momentos da minha vida já passei por isso e posso dizer que em algumas delas eu fiquei bem à deriva por bastante tempo. Simplesmente porque eu não sabia como eu poderia ter clareza sobre o que eu queria de mim e o que eu queria da vida. E será que esse também é o seu caso? Se for, a gente vai ver se até o final desse episódio a gente pode começar a dissipar a névoa que está dificultando a sua visão. Para isso, a gente vai contar com a inspiração de povos mais antigos, que costumavam viver numa conexão muito mais íntima com a natureza do que a gente costuma viver. E para os povos nativos norte-americanos, por exemplo, povos esses sobre os quais eu já comentei um pouco no primeiro episódio, no episódio de estreia desse podcast, para eles, a compreensão que eles tinham envolvia uma visão de fases e de processos que se refletiam nas 4 direções que a gente conhece, Da Rosa dos Ventos: sul, oeste, norte, leste. Então, para aprender a ser uma pessoa sob essa visão, era e é preciso assimilar as qualidades, as características de cada uma dessas direções. Isso porque cada uma delas tem representações específicas e distintas entre si. Como o tema desse episódio é como ter clareza sobre os seus objetivos, ou como traçar objetivos, como descobrir objetivos para a sua vida, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre o que uma das direções tem para nos inspirar, para nos ensinar. E essa direção é oeste. Então, como eu falei antes, na roda da vida, cada uma das direções do caminho sagrado nos mostra o que ela tem para nos oferecer. E quando se trata de ter clareza sobre o que nos cabe nessa vida, sobre quais são os nossos objetivos, nossas metas, e para cultivar a coragem necessária para a gente caminhar em busca dessas metas, a gente costuma dizer que é preciso se voltar para a direção oeste, se conectar com as qualidades da direção oeste. Porque é no oeste, que é também conhecido como a morada da visão, dos sonhos, do silêncio, é nessa direção que a gente vai exercitar, que a gente vai iniciar uma nova jornada com entrega, com abertura e com desapego. Pelo menos esse é o convite, de desapego aos meios e aos resultados. É nessa direção que a gente vai exercitar a confiança que já foi aprendida na direção sul. E confiança em quê?
confiança no mistério que nos provê tudo o que a gente necessita. Confiança no processo de abundância da vida, mesmo que a gente esteja vivendo tempos de incerteza. Confiança nessa energia feminina que gera a vida, que gera os sonhos, que nutre os sonhos, as ideias e as ações para a gente concretizar esses sonhos. E esses tempos que a gente está vivendo, por sinal, não são tempos essencialmente marcados pela incerteza? Quando começam a cair esses véus e a gente vai ficando cada vez mais consciente da ilusão que nos toma, que nos tomava, né? Que nos aprisionava, né? É um tempo em que a gente vai tomando cada vez mais consciência sobre as coisas, de forma coletiva. Ainda que talvez quando a gente olhe para um panorama mais amplo, pareça que a gente ainda precisa evoluir muito mais. Bom, então é a partir das qualidades dessa direção, da Oeste, que a gente vai se abrir para mudanças que são inevitáveis no ciclo da vida. E é interessante considerar que cada direção tem vários tipos de representações. E um dos animais que representa essa direção, e eu digo um dos animais porque isso varia um pouco de tradição para tradição entre os povos nativos, então um deles que representa a direção oeste é o urso. Justamente esse animal que de tempos em tempos se prepara e se retira para hibernar, não é? E o que seria hibernar para nós humanos? O equivalente para nós seria nós nos interiorizarmos. É quando a gente se coloca de uma maneira mais introspectiva diante da vida. É quando a gente busca respostas, quando a gente busca a nossa verdade pessoal dentro e não fora da gente. Quando a gente para um pouco de olhar para os modelos de fora, para ver o que os outros estão fazendo, o que os outros valorizam, e a gente busca se conectar com a gente mesmo para descobrir o que tem valor para nós. É o urso, portanto, que vai nos revelar o caminho que a gente pode ou que a gente deve seguir para atingir os nossos objetivos, né? Por meio justamente desse processo, desse convite para a gente hibernar, para a gente se interiorizar. E não é só o urso que nos inspira a esse movimento. O lugar dos guias, dos mestres espirituais, também é o Oeste. Então vejam que a inspiração da ancestralidade, da sabedoria de quem veio antes de nós, também está no Oeste, né? Nessas representações do Oeste. A Jamie Sams, no seu livro As Cartas do Caminho Sagrado, quando ela abordou a direção Oeste, ela conta que aprendeu que existem 3 caminhos para a gente percorrer até atingir os nossos objetivos. O primeiro caminho, ele envolve penetrar no nosso espaço sagrado. E o que é nosso espaço sagrado, para quem ainda não sabe? É o espaço físico que a gente ocupa, é o nosso corpo e o espaço que ele ocupa, portanto. É também o nosso lar, são as nossas coisas, os nossos pertences, mas também são nossas ideias, nossos sentimentos, o nosso espaço interno que se soma ao externo. É o espaço, seja ele qual for, em que a gente se reconhece e se sente confortável, que a gente se sente em casa. Então, o que é que o primeiro caminho quer dizer para a gente? Na prática, significa que a gente deve se colocar disponível para perceber as respostas que a vida cotidiana pode nos oferecer. É permitir que o nosso lado mais feminino, mais receptivo, aflore. A gente então entra no silêncio e se abre. A gente vai então acolher o que surgir. Pode ser uma imagem, uma ideia, uma intuição, um sonho. Isso vai nos trazer clareza, que vai ajudar muito para a gente poder caminhar com menos medo pela vida. E por isso também é que se diz que o Oeste oferece o dom da coragem para a gente superar o medo. Então o primeiro caminho, ou o primeiro passo, envolve justamente a gente buscar essa clareza que vem do nosso interior. Um caminho ou um processo que é único para cada pessoa. Ou o contrário, também a gente pode pensar assim, né? Que ele é único para cada pessoa justamente porque vem do seu interior. Então aqui a gente está falando essencialmente de encontrar as próprias respostas. Esse é o primeiro passo quando a gente está perdido. Ache o seu espaço sagrado, conecte-se com o seu espaço sagrado. Pode ser ficar quietinho no quarto, no escuro,
ir para junto da natureza, sentar numa sacada, numa varanda, sentar debaixo de uma árvore, dar uma caminhada, pedalar com a sua bicicleta, como eu gosto muito também de fazer. Existem inúmeras formas e cada pessoa tem que saber qual é a sua forma. Por isso que eu tenho um certo cuidado em dizer como fazer isso, né? Que cada um vai ter que descobrir o seu jeito. São inúmeras formas em que a gente faz isso. O segundo caminho envolve digerir as respostas que a gente encontrou no primeiro. A gente sabe que digerir significa esmiuçar, né? Despedaçar, discernir, separar o que serve e o que não serve para nós. Então, aqui também é isso. O segundo caminho envolve a gente pegar o que apreendeu no primeiro caminho e sentir se aquilo nos serve ou não nos serve. A gente integra o que recebeu na primeira etapa, no primeiro caminho, e descobre qual é a nossa verdade pessoal. Por exemplo, eu estou na busca de um novo trabalho e de repente alguém me liga e diz que tem uma oferta de trabalho lá num lugar X. Eu não preciso sair correndo para abraçar essa oferta, já que eu estava querendo um novo trabalho. Aliás, eu nem devo fazer isso. E vou contar para vocês, eu já fiz. Tá? Esse é só um exemplo, mas eu não devo, você não deve, ninguém deve sair correndo e se abraçar na primeira oferta. Antes disso, eu preciso descobrir se isso serve para mim, se está em consonância com a minha necessidade, com o que eu estou buscando. Porque sim, a vida muitas vezes vai nos oferecer coisas. Ou a gente vai ter 1001 ideias passando pela cabeça. Mas o que disso tudo a gente deve agarrar, de fato? O que é nosso, em essência, né? Essa é a pergunta. Para saber, a gente vai precisar digerir. E digerir é sentir como é o sabor. Perceber como é que a gente se sente quando fica com isso por alguns instantes. Sabe quando você passa por uma loja física, né, à frente de uma loja e vê uma roupa na vitrine que chama a sua atenção? Dificilmente você entra, pega essa roupa e vai direto para o caixa. Eu imagino que você pegue essa roupa e vai experimentar, provar para ver como ela fica em você e como você se sente, não é isso? Então, aqui é a mesma ideia. Você vislumbra algo, ou alguém te oferece algo, mas nada melhor que experimentar para então decidir se isso é para você ou não é. Ou pelo menos não é nesse momento. E o terceiro caminho, nessa jornada para a gente descobrir os objetivos, o que você realmente quer e como conquistar isso, significa agir a partir de uma estrutura sólida que você forma com os dois caminhos anteriores. Então, depois de perceber algumas respostas para suas perguntas, para suas buscas no primeiro caminho, e depois ver se qual ou quais delas, né, das respostas servem para você, aí então você começa a agir rumo aos objetivos que são verdadeiramente seus. E não objetivos que são importantes para pessoas de quem você gosta ou então pessoas que você admira. Então, esse é o processo. Primeiro, interiorize-se, conecte-se com você ou reconecte-se com você. Fique aberto para o que possa surgir. Um segundo passo, experimente isso que surgiu como resposta e veja se isso serve para você nesse momento. E uma vez que você vê que isso faz sentido, esse pode ser um objetivo para você percorrer, buscar, conquistar, aí então você parte para a ação, ok? E agora chegou então a hora da ação. Se saber o que você quer não é um problema para você, envie esse episódio para alguém que possa estar precisando compreender melhor esse processo. Mas se esse não for o seu caso, escolha um momento para hoje ou para amanhã. Isso mesmo, não deixa para muito depois ou para depois, porque o depois gosta de virar nunca. Então escolhe um momento para o dia de hoje ou de amanhã para você praticar os caminhos que vão levar você aos seus objetivos. Entre no silêncio do seu espaço sagrado, quem sabe ficando sozinho por um tempo, se colocando de uma forma aberta, de uma forma isenta de expectativas, ou pelo menos o mais isenta possível, simplesmente pronta para receber o que for se apresentar para você. Podem ser ideias novas, lembranças antigas, sentimentos, emoções,
Mas pode ser também um telefonema, um recado de alguém no seu celular que chega nesse momento, ou até uma tela, né? Alguma imagem, alguma janela do seu computador ou do seu celular que traz alguma mensagem para você. Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora. Você é que decide o quanto você vai estar disponível para você nesse movimento. Feito isso, é hora então de digerir, de sentir, de refletir sobre o que surgiu e perceber se isso faz sentido para você ou não. Se isso tem coração para você ou não nesse momento. Então, depois disso, é hora de colocar o pé na estrada, colocar a mão na massa e fazer o que você tem que fazer para atingir, para conquistar esse objetivo. E antes de terminar, eu quero agradecer a Jamie Sams por tudo que ela deixou como legado para todas as pessoas que trilham o caminho do conhecimento de si e do mundo. Ela que partiu desse plano entre final de novembro e início de dezembro, não tenho a informação sobre a data exata, mas é inegável que ela deixou uma profunda inspiração para a gente se desenvolver como pessoa e evoluir como humanidade. Uma humanidade capaz de conviver com outros seres e contribuir para a evolução de todo o planeta. E a partir disso, obviamente, fica o convite para que a gente se conecte com a Direção Oeste a partir de agora, para receber também as inspirações dela, de onde quer que ela esteja. Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.